Existiu uma oração que Florence Scovel Shinn descobriu em 1921, a qual ela carinhosamente chamava de a oração da torrente divina. Durante uma década inteira, Florence compartilhou essa oração com apenas 37 pessoas. Um grupo muito seleto. E o que aconteceu? De todas essas 37 almas, 34 manifestaram transformações financeiras profundas em menos de 21 dias. O dinheiro simplesmente chegou. Oportunidades surgiram como um milagre. Dívidas foram quitadas de maneiras completamente inexplicáveis e a abundância começou a fluir até elas, sem esforço. Mas por que Florence manteve essa oração em segredo por tanto tempo? Ela sabia que a maioria das pessoas ainda não estava pronta para entender a grande diferença entre uma súplica que, na verdade, acaba repelindo e um decreto. Uma afirmação poderosa que atrai. Se você está assistindo a este vídeo agora, acredite, não é coincidência. Você está pronto para receber aquilo que Florence guardou por uma década, antes de finalmente revelar ao mundo. Florence descobriu esta oração de uma forma, no mínimo, inesperada. Era agosto de 1921 e ela estava enfrentando uma das piores crises financeiras de sua vida. Devia 3 meses de aluguel. Tinha apenas $17 no bolso e não via, de forma alguma, como o dinheiro poderia chegar. Ela já havia tentado todas as técnicas que conhecia: afirmações, visualizações, decretos. Nada estava funcionando. A escassez continuava a persistir. E quanto mais ela pedia por dinheiro, mais o dinheiro parecia fugir dela. Foi então que, às 4 da manhã de um sábado, Florence acordou com uma frase ecoando em sua mente. E não era a voz dela. Era uma voz mais profunda, mais antiga. A frase era simples, mas carregava uma vibração que ela nunca havia sentido antes. A frase dizia: "Eu agradeço pela torrente divina de prosperidade que flui até mim agora. Nada me pode deter. Nada me pode atrasar. Eu sou um canal aberto e a fortuna corre até mim como um rio que não pode ser represado." Imediatamente, Florence se levantou da cama, acendeu uma vela e repetiu a frase em voz alta. 3 vezes. Algo mudou no ar. Ela sentiu. Não era apenas esperança, era certeza. Uma certeza que ela não conseguia explicar, mas que estava enraizada no fundo de sua alma. 7 horas depois, às 11 da manhã, alguém bateu à porta. Era uma mulher, a quem Florence havia ajudado 2 anos antes. A mulher disse que havia recebido uma herança inesperada e que sentiu um impulso irresistível de compartilhar com Florence. Ela entregou um envelope e dentro havia $85, o suficiente para pagar o aluguel atrasado e ainda sobrar. Florence ficou em silêncio. Não era o dinheiro que a chocava, era a velocidade. 7 horas. Ela havia decretado às 4 da manhã e o dinheiro chegou às 11. Não houve esforço, não houve luta. A abundância simplesmente correu até ela. Mas Florence não era ingênua. Ela sabia que uma única manifestação não prova nada. Poderia ser apenas uma coincidência. Então, ela decidiu testar. Durante os próximos 21 dias, Florence repetiu a oração da torrente divina. 3 vezes ao dia. De manhã, ao acordar, no meio do dia e antes de dormir, sempre em voz alta, sempre com emoção, sempre visualizando a abundância como um rio que corria até ela, sem parar. O que aconteceu nesses 21 dias seguintes mudou completamente a forma como Florence entendia o princípio da atração. Dia 3. Um cliente antigo ligou, oferecendo um trabalho,
que ela já havia desistido de conseguir. Dia 7. Florence encontrou um cheque de $50 que ela havia esquecido em um livro. Dia 10. Uma revista aceitou publicar um dos seus artigos e pagou adiantado. Dia 14. Uma amiga devolveu um empréstimo que Florence já tinha dado como perdido. Dia 18. Florence recebeu uma proposta para dar palestras com um pagamento garantido. Dia 21. Quando ela somou tudo que havia recebido desde o primeiro decreto, o total era $420. Em apenas 21 dias, Florence anotou tudo em seu diário. Ela escreveu: "A diferença entre pedir e decretar é a diferença entre mendigar e reivindicar. Quando você pede, você se coloca na vibração de quem não tem. Quando você decreta, você se coloca na vibração de quem já possui. E o universo não responde às suas palavras. Ele responde à sua vibração." Mas Florence não parou por aí. Ela precisava entender por que esta oração funcionava de forma tão diferente de todas as outras. E foi então que ela descobriu os 3 elementos que faziam a oração da torrente divina ser tão poderosa. O primeiro elemento é a gratidão antecipada. A oração não começa com "eu quero" ou "eu preciso". Ela começa com "eu agradeço". Gratidão antecipada é a linguagem da manifestação instantânea. Quando você agradece por algo que ainda não chegou, você está dizendo ao universo que você já recebeu. E o universo, que não entende tempo linear, responde como se fosse verdade. O segundo elemento é a imagem da torrente. Florence usou a palavra torrente, não gotejamento, não escassez controlada. Torrente, um fluxo constante, abundante, inesgotável. Quando você programa o seu subconsciente com a imagem de uma torrente, você remove os bloqueios internos que limitam o quanto você pode receber. Você diz à sua mente: "Não existe limite para o que pode vir até mim." O terceiro elemento é a remoção de obstáculos. Nada me pode deter, nada me pode atrasar. Essas palavras não são uma simples afirmação, são uma ordem. Você está instruindo o universo a remover qualquer bloqueio, qualquer resistência, qualquer atraso que esteja entre você e a sua abundância. E o universo obedece. Florence testou esta oração com outras pessoas. A primeira foi Helena, uma senhora sozinha de 53 anos que estava à beira da falência. Helena havia perdido o marido 6 meses antes e ficou com dívidas de $1.200. Ela não via saída. Florence ensinou a oração da torrente divina para Helena e pediu que ela decretasse 3 vezes ao dia, durante 21 dias. Helena era cética, mas estava desesperada. Então, ela tentou. Dia 1, nada. Dia 2, nada. Dia 3. Um vizinho ofereceu comprar móveis antigos, que Helena estava pensando em vender. Ela ganhou $150. Dia 7. Helena recebeu uma carta do advogado, dizendo que o seguro de vida do marido, que ela achava que não existia, havia sido aprovado. $1.800, mais do que o suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar. Helena chorou quando contou para Florence. Ela disse: "Eu orei durante 6 meses pedindo para Deus me ajudar. E nada aconteceu. Mas quando eu mudei a minha oração de súplica para decreto, em 7 dias tudo mudou." Florence anotou isso. Ela percebeu que a maioria das pessoas está orando da forma errada. Elas estão pedindo. E pedir coloca você na vibração de quem não tem. Mas decretar coloca você na vibração de quem já recebeu. E essa é a diferença entre manifestar em meses
ou manifestar em dias. O segundo caso foi Tomás, um contador de 41 anos. Estava desempregado há 9 meses. Tomás havia enviado mais de 200 currículos e não recebia nenhuma entrevista. Ele estava vivendo da ajuda da irmã e se sentia um fracasso. Em 1921, Florence Scovel Shinn ensinou a oração da torrente divina para Tomás. Mas fez uma adaptação. Ela disse: Tomás, você vai decretar especificamente sobre oportunidades de trabalho. Você vai dizer: eu agradeço pela torrente divina de oportunidades que flui até mim, agora. Nada me pode deter. Nada me pode atrasar. Eu sou um canal aberto e as portas certas se abrem para mim. Tomás decretou 3 vezes ao dia. Dia 4. Ele foi convidado para uma reunião informal com um antigo colega. Dia 11. Esse colega o apresentou para um diretor de uma empresa que estava contratando. Dia 15. Tomás fez a entrevista. Dia 19. Ele recebeu a oferta. Salário 30% maior do que o emprego anterior. Começaria em uma semana. Tomás ficou atordoado. Ele disse para Florence: durante 9 meses, eu implorei ao universo por um emprego. E nada. Em 19 dias de afirmação poderosa, eu não só consegui o emprego, como consegui um melhor do que eu imaginava. Florence sorriu. Ela sabia o segredo. O universo não responde a súplicas. Ele responde a vibrações de certeza. O terceiro caso foi o mais impressionante. Margarida, uma professora de 38 anos. Estava presa em um casamento tóxico e queria sair, mas não tinha dinheiro para se sustentar sozinha. Ela ganhava pouco, não tinha economias e sentia que estava presa para sempre. Florence ensinou a oração da torrente divina para Margarida, mas novamente adaptou. Ela disse: Margarida, você vai decretar sobre liberdade financeira. Você vai dizer: eu agradeço pela torrente divina de prosperidade que flui até mim. Agora, nada me pode deter. Nada me pode atrasar. Eu sou um canal aberto e os recursos certos chegam para mim no tempo perfeito. Margarida decretou 3 vezes ao dia. Dia 6. A diretora da escola onde ela trabalhava a chamou e ofereceu aulas extras com pagamento adicional. Dia 10. Uma amiga a convidou para dar aulas particulares para os filhos dela. Dia 14. Margarida recebeu uma proposta para escrever material didático para uma editora. Pagamento adiantado de $300. Dia 20. Quando Margarida somou tudo, ela tinha $450 extras. Mais do que suficiente para alugar um apartamento pequeno e sair do casamento. Margarida saiu e 2 meses depois, ela disse para Florence: eu passei 5 anos orando para Deus me tirar daquele inferno e nada mudava. Em 20 dias de afirmação poderosa, eu tive os recursos, a coragem e a oportunidade. Tudo ao mesmo tempo. Florence entendeu algo profundo. A oração da torrente divina não é só sobre dinheiro. É sobre alinhar a sua vibração com a vibração da prosperidade. E quando você faz isso, tudo o que você precisa começa a fluir até você. Dinheiro, oportunidades, pessoas certas, soluções, tudo. Mas Florence também descobriu que existem regras para esta oração funcionar. E se você quebrar essas regras, a oração perde o poder. A primeira regra é decretar 3 vezes ao dia. De manhã, ao acordar, no meio do dia. E antes de dormir, por que 3 vezes? Porque o subconsciente precisa de repetição para aceitar uma nova programação. Uma vez não é suficiente. 3 vezes cria um padrão. E o padrão cria a manifestação. A segunda regra é decretar em voz alta.
Não pode ser mental. Tem que ser falado. Quando você fala, você ativa duas forças: a vibração sonora, que move energia no campo quântico, e o compromisso físico, que ancora a intenção no mundo material. Pensamento sozinho não manifesta. Palavra falada manifesta. A terceira regra é decretar com emoção. Não pode ser mecânico. Você precisa sentir a gratidão. Visualizar a torrente de prosperidade fluindo até você. Ver as oportunidades chegando. Sentir a fortuna correndo como um rio. Emoção é o combustível da manifestação. Sem emoção, você está só repetindo palavras vazias. A quarta regra é não contar para céticos. Florence descobriu que quando você compartilha o seu decreto com pessoas negativas, elas contaminam a sua vibração com dúvida. E dúvida é veneno para a manifestação. Então, ou você não conta para ninguém, ou você conta apenas para quem vai apoiar e acreditar. A quinta regra é não desistir antes dos 21 dias. Florence observou que a maioria das manifestações começava a aparecer entre o dia 7 e o dia 15. Mas algumas demoravam até o dia 19 ou 20. Se você desistir no dia 10, você pode estar a paz apenas 5 dias do milagre. Florence ensinou a oração da torrente divina para 37 pessoas ao longo de 10 anos. 34 manifestaram resultados concretos. 3 falharam. Florence investigou por que essas 3 pessoas não manifestaram e descobriu um padrão. As 3 haviam quebrado a quarta regra. Elas contaram para pessoas negativas e permitiram que a dúvida entrasse. Uma delas, Sarah, decretou durante 5 dias e estava começando a ver pequenas sincronicidades. Mas no 6º dia, ela contou para o irmão, que riu dela e disse que era tudo bobagem. Sarah internalizou a dúvida e a partir do dia 7, nada mais aconteceu. As sincronicidades pararam. O fluxo bloqueou. Sarah desistiu no dia 12. Florence escreveu em seu diário: a fé é uma planta delicada nos primeiros dias. Proteja-a dos ventos da dúvida. Não exponha o seu decreto a quem não tem olhos para ver. Mas existem casos ainda mais profundos. Florence descobriu que a oração da torrente divina podia ser usada não só para dinheiro, mas para qualquer tipo de abundância. Saúde, relacionamentos, criatividade, paz interior. O princípio é o mesmo. Você decreta a torrente do que você quer e a torrente começa a fluir. Elisa, uma artista de 45 anos, estava com bloqueio criativo há 2 anos. Ela não conseguia pintar, não conseguia criar. Sentia que havia perdido o dom. Florence ensinou a oração adaptada. Eu agradeço pela torrente divina de inspiração que flui até mim agora. Nada me pode deter. Nada me pode atrasar. Eu sou um canal aberto. E a criatividade corre através de mim, como um rio. Elisa decretou 3 vezes ao dia. Dia 3. Ela acordou no meio da noite com uma ideia de pintura tão vívida que precisou levantar e esboçar imediatamente. Dia 8. Ela terminou a primeira tela em 2 anos. Dia 12. Uma galeria viu a tela e pediu mais 5 peças. Dia 20. Elisa havia pintado 7 telas. O bloqueio tinha desaparecido. Florence entendeu. A oração da torrente divina funciona porque ela alinha você com a lei do fluxo. E a lei do fluxo diz: tudo no universo está em movimento constante. Dinheiro, energia, oportunidades, amor, saúde. Tudo flui. O problema não é a falta de abundância. O problema é o bloqueio do fluxo. E quando você decreta a torrente, você remove o bloqueio. E a abundância que já estava tentando chegar até você, finalmente consegue passar.
Mas existe um nível ainda mais profundo que Florence descobriu. Ela chamava de a lei da corrente dupla. E isso mudou tudo. Em 1921, Florence Scovel Shinn, uma das grandes figuras do movimento do Novo Pensamento, descobriu uma oração incrível, que ela chamou de Oração da Torrente Divina. Por 10 anos. Ela compartilhou essa oração com um grupo seleto de apenas 37 pessoas. O resultado? Transformações financeiras absurdas em menos de 3 semanas para 34 delas. Dinheiro inesperado. Oportunidades que surgiram do nada. Dívidas sendo pagas milagrosamente. A prosperidade começou a fluir livremente. Florence, sempre muito cautelosa, manteve essa oração em segredo, consciente de que a maioria das pessoas não compreendia a diferença crucial entre a súplica que afasta e a afirmação poderosa que atrai. E agora, chegou o momento de você descobrir esse segredo, de estar pronto para receber o que Florence guardou por tanto tempo. A lei da torrente dupla diz que, para a prosperidade fluir plenamente até você, você precisa criar 2 torrentes. A torrente que entra e a torrente que sai. A maioria das pessoas foca apenas em receber. Mas Florence descobriu que, quando você também dá, a torrente de entrada se multiplica. Florence testou isso com Roberto, um empresário de 56 anos que estava à beira da falência. Roberto tinha uma dívida de R$5.000 e estava desesperado. Florence ensinou a oração da torrente divina para ele, mas acrescentou uma instrução adicional. Ela disse: Roberto, todo dia, depois de fazer a sua afirmação poderosa, você vai dar alguma coisa. Não precisa ser dinheiro. Pode ser um elogio sincero. Pode ser ajuda a alguém. Pode ser uma doação pequena. O importante é criar o fluxo de saída. Porque quando você dá, você diz ao universo que você tem prosperidade para compartilhar. E o universo responde enviando mais. Roberto achou estranho. Ele pensou: como eu vou dar se eu mal tenho para mim? Mas ele confiou. Dia 1. Ele deu R$5 para um morador de rua. Dia 2, ele ajudou uma senhora idosa a carregar as compras até o carro. Dia 3, ele elogiou sinceramente uma atendente do banco. Dia 4, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Um cliente antigo, que devia para ele há 2 anos, apareceu do nada e pagou R$2.000. Dia 9, Roberto ganhou um processo judicial que ele achava que havia perdido. R$6.000 de indenização. Dia 15, um investidor se interessou pelo negócio dele e ofereceu uma sociedade lucrativa. Dia 21, Roberto não apenas quitou os R$5.000 de dívida, como tinha R$14.000 em caixa. Roberto disse para Florence: eu não entendo. Quanto mais eu dava, mais voltava. Como isso é possível? Florence sorriu. Ela disse: por que você ativou a lei da circulação? Quando você retém, você bloqueia. Quando você circula, você multiplica. Mas a lei da torrente dupla tem uma regra importante. Você não pode dar com expectativa de retorno imediato. Se você dá R$5 esperando receber 50 no dia seguinte, você está manipulando. E manipulação bloqueia o fluxo. Você precisa dar com desprendimento. Dar porque você confia que o universo cuida de você. E quando você dá com esse espírito, o retorno vem, sempre vem. Mas vem no tempo perfeito. E da forma perfeita. Florence também descobriu algo surpreendente. Ela percebeu que a oração da torrente divina funcionava melhor em determinados horários do dia. Ela testou fazer suas afirmações poderosas em diferentes momentos e observou os resultados.
e descobriu que o horário mais poderoso era entre 5 e 6 da manhã. Por quê? Porque nesse horário, o véu entre o mundo físico e o mundo espiritual é mais fino. A resistência do ego é menor. O subconsciente está mais receptivo. E o campo quântico responde mais rápido. Florence começou a acordar às 5h15 da manhã todos os dias. Ela acendia uma vela, tomava um copo de água e fazia a oração da torrente divina 3 vezes em voz alta. Ela fez isso durante 3 meses consecutivos. E o que aconteceu foi extraordinário. Florence manifestou mais prosperidade nesses 3 meses do que nos 2 anos anteriores. Contratos surgiram, palestras foram agendadas, livros foram vendidos. Dinheiro fluiu de todas as direções. Florence escreveu em seu diário: "O horário sagrado da manhã é um portal. Use-o, honre-o e veja milagres acontecerem." Mas nem tudo foi fácil para Florence. Ela também enfrentou o que ela chamava de o teste da fé. E é importante você saber sobre isso, porque se você começar a fazer suas afirmações poderosas, você também vai passar por esse teste. O teste da fé acontece geralmente entre o dia 7 e o dia 12. É quando, aparentemente, tudo piora antes de melhorar. Você faz sua afirmação poderosa de prosperidade e, de repente, uma despesa inesperada aparece. Você faz sua afirmação poderosa de oportunidades e, de repente, perde um cliente importante. Você faz sua afirmação poderosa de saúde e, de repente, fica gripado. O que está acontecendo? Você está sendo testado. O universo está verificando se você realmente confia ou se vai desistir no primeiro obstáculo. Florence passou por isso. No 10º dia da sua afirmação poderosa inicial, ela recebeu uma carta de cobrança de uma dívida que achava que estava resolvida. R$ 400 imediatos. Florence sentiu o pânico subir. Ela pensou: não está funcionando. Estou fazendo minhas afirmações poderosas há 10 dias e as coisas estão piorando. Mas então ela se lembrou: isso é um teste. Não desista. Continue fazendo suas afirmações poderosas. E foi o que ela fez. Ela fez suas afirmações poderosas com ainda mais força, com ainda mais fé. E no dia 14, ela recebeu um pagamento de R$ 1.000 de um trabalho que ela havia feito meses atrás e achava que nunca ia receber. Mais do que suficiente para pagar a dívida e ainda sobrar. Florence escreveu: o teste da fé não é punição, é purificação. Ele remove as últimas camadas de dúvida do seu subconsciente. Passe no teste e o fluxo se abre completamente. Agora, deixe-me revelar a você a oração da torrente divina completa. Exatamente como Florence ensinou. Preste atenção. Anote se precisar. Esta é a oração que transformou 34 vidas em 10 anos. A oração é: eu agradeço pela torrente divina de prosperidade que flui até mim. Agora, nada me pode deter. Nada me pode atrasar. Eu sou um canal aberto e a fortuna corre até mim como um rio que não pode ser represado. Eu recebo com gratidão. Eu dou com amor. Eu confio no tempo perfeito e declaro que está consumado. Você vai repetir esta oração 3 vezes ao dia. De manhã, ao acordar. De preferência, entre 5 e 6 da manhã. No meio do dia, entre 12 e 13 horas. E à noite, antes de dormir. Sempre em voz alta, sempre com emoção, sempre visualizando a prosperidade correndo até você. E aqui está o segredo final, que Florence revelou apenas para seus alunos mais próximos. Depois de fazer sua afirmação poderosa, espere em silêncio por 3 minutos. Não pense em nada. Não planeje nada.
Apenas sinta a torrente fluindo. Esses 3 minutos de silêncio são quando a programação realmente entra no subconsciente. É quando a manifestação é selada. Florence chamava esses 3 minutos de o selo divino, e ela dizia que quem pulava essa parte estava perdendo metade do poder da oração. Agora, você pode estar se perguntando: quanto tempo vai levar para eu ver resultados? Florence observou que 90% das pessoas viam os primeiros sinais entre o dia 3 e o dia 7. Pequenas sincronicidades, dinheiro inesperado, oportunidades surgindo. Os resultados maiores geralmente apareciam entre o dia 15 e o dia 21. Mas Florence também alertou: não fique obcecado pelos resultados. Fazer suas afirmações poderosas com desespero bloqueia. Fazer suas afirmações poderosas com confiança libera. Então, faça a oração. Viva a sua vida. Haja quando intuições chegarem. E confie que a torrente está fluindo. Mesmo que você ainda não veja, existe algo que Florence fazia e que poucos sabem. Todo dia 21 de cada mês, ela fazia um ritual especial. Ela chamava de o ritual da gratidão pela prosperidade recebida. Mesmo que nada tivesse chegado ainda, ela agradecia. Ela escrevia em um papel: eu agradeço por toda a prosperidade que fluiu até mim neste mês. E então, ela queimava o papel, liberando essa intenção para o universo. Florence Scovel Shinn fez isso durante 20 anos. E ela sempre dizia: a gratidão antecipada acelera a manifestação. A gratidão retroativa sela a bênção. Mas vou ser sincero com você. A oração da torrente divina não é mágica instantânea. Não é uma varinha de condão. É alinhamento vibracional. É reprogramação subconsciente. É criação consciente. E isso exige consistência. Exige fé. Exige disciplina. Se você fizer a afirmação poderosa por 3 dias e desistir, nada vai acontecer. Mas se você fizer por 21 dias, com fé genuína, você vai ver mudanças. Mudanças reais. Mudanças tangíveis. Florence Scovel Shinn deixou um último ensinamento sobre a oração da torrente divina. Ela disse: esta oração não é para quem quer ficar rico. É para quem quer viver em fluxo. Porque quando você vive em fluxo, a prosperidade é apenas um dos frutos. Você também ganha paz, propósito, conexão com o divino e a certeza de que você nunca está sozinho. A torrente sempre flui. Sempre. Nos últimos anos da vida de Florence Scovel Shinn, ela continuou a fazer a afirmação poderosa da torrente divina, mesmo quando ela já tinha tudo o que precisava. Porque para ela, não era sobre acumular, era sobre manter o fluxo, era sobre ser um canal. E quanto mais ela canalizava, mais abundância chegava. E mais ela podia compartilhar com quem precisava. Florence Scovel Shinn faleceu em 1940. Mas antes de partir, ela deixou um caderno com instruções para quem encontrasse a oração da torrente divina no futuro. E uma das instruções dizia: se você está lendo isso, é porque a torrente divina o trouxe até aqui. Não desperdice essa oportunidade. Decretar é um privilégio. Use com responsabilidade. Use com amor. E use para o bem maior. Agora, antes de eu encerrar, eu preciso falar sobre algo que sustenta a criação deste conteúdo. Você acabou de receber uma oração que Florence Scovel Shinn guardou durante 10 anos, antes de ensinar. Uma oração que transformou 34 vidas. Uma oração que pode transformar a sua
Esse tipo de conhecimento exige pesquisa profunda. Exige horas mergulhando nos diários de Florence Scovel Shinn. Exige dedicação para trazer essa sabedoria de forma clara e acessível. O Super Thanks logo abaixo não é apenas um apoio financeiro. É você ativando o princípio da torrente dupla. Lembra? Você recebeu valor. Agora você pode circular. E quando você circula, você multiplica. O valor que você dá volta para você de formas inesperadas. Essa é a promessa da lei da circulação que Florence Scovel Shinn ensinou. Quando você clica naquele coração dourado, você está dizendo: essa sabedoria tem valor e eu quero que mais pessoas recebam. Você se torna parte da torrente. Não só a torrente de prosperidade pessoal, mas a torrente de abundância coletiva. E isso tem um poder que você não consegue medir. Florence Scovel Shinn dizia: quem recebe e não compartilha, bloqueia o próprio fluxo. Quem recebe e circula, multiplica para todos. Seja o canal, não o reservatório. Agora, eu quero saber de você. Você vai fazer a oração da torrente divina? Comenta torrente divina. Se você vai começar hoje, comenta a hora que você vai fazer a afirmação poderosa pela primeira vez. 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã. A afirmação poderosa pública tem 3 vezes mais poder. Florence Scovel Shinn ensinou isso. Então comprometa-se aqui, agora, e ative a força da testemunha coletiva. E se você já começou a fazer a afirmação poderosa antes de terminar este vídeo, comenta: comecei. Eu quero saber quantas pessoas estão ativando a torrente neste exato momento. Amanhã de manhã, quando você acordar, não pegue o celular, não cheque mensagens, não role redes sociais. A primeira coisa que você vai fazer é fazer a afirmação poderosa, em voz alta, com emoção, com fé, e você vai sentir algo mudar. Talvez não no mundo externo imediatamente, mas dentro de você, uma certeza, uma paz, um alinhamento. Isso é o início da manifestação. E lembre-se, a torrente já está fluindo. Ela sempre esteve. Você só precisa se alinhar com ela. E a oração da torrente divina é a chave para esse alinhamento. Vá fazer a afirmação poderosa. Vá manifestar. E volte aqui em 21 dias para contar o que aconteceu. Eu quero ouvir o seu testemunho, porque cada testemunho fortalece a fé de quem está começando. E assim, a torrente continua, para sempre.